Boa noite. Boa noite. Operação Jabuti, desdobramento da Lava Jato, prende o presidente da Federação do Comércio do Rio. Ele pagou com dinheiro da entidade 180 milhões de reais a escritórios de advocacia da mulher de Sérgio Cabral e do advogado de Lula. A condenação de Lula no caso do triplex do Guarujá. O presidente do tribunal, Thompson Flores, afirma que o resultado dos recursos sairá rapidamente. Mais uma execução na guerra do PCC. Integrante da facção foi fuzilado na entrada de um hotel em São Paulo. Homicídios e latrocínios e roubos caem no estado de São Paulo em janeiro, mas o número de estupros registrados cresceu mais de 15%. Agora, a campanha de vacinação em São Paulo não tem mais prazo para acabar. Hoje foi dia de aplicar vacina e distribuir senhas na região de Aricanduva. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio mostram que o desemprego no Brasil atinge a sociedade de forma desigual. Jovens, mulheres e pessoas com baixa escolaridade são mais prejudicados. O Jornal da Gazeta está no ar. Um homem apontado como integrante do primeiro comando da capital, PCC, foi assassinado a tiros de fuzil ontem à noite. Pode ter participado do assassinato de líderes da facção no Ceará na semana passada. Wagner Ferreira da Silva foi morto a queima-roupa na frente deste hotel que fica no Jardim Anália Franco, uma região nobre da zona leste de São Paulo. Eram 7h40 da noite de quinta-feira. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele cai na calçada. Um criminoso se aproxima com um fuzil e dispara. Houve correria e pânico. Duas mulheres que estavam na recepção também ficaram feridas. O hotel Blue Tree Towers informou que elas foram socorridas e levadas para hospitais da região. Disse também que Wagner não estava hospedado no local. A polícia diz que, pela análise das imagens e das circunstâncias da morte, esse é um caso de execução. Wagner seria integrante do primeiro comando da capital e poderia estar envolvido no assassinato de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca. Os corpos dos dois líderes da facção foram encontrados na semana passada em uma reserva indígena no Ceará. Ontem, pouco antes de morrer, Wagner teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Estado por suspeita de participação no crime. Ele seria conhecido como Cabelo Duro, apelido citado em um bilhete apreendido por um preso da penitenciária de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. No texto manuscrito, Cabelo Duro deixou ciente que Fuminho mandou matar GG e o Paca. Fuminho seria Gilberto Aparecido dos Santos, um dos braços direitos de Marcos Williams Herbas Camacho, líder do PCC. O Departamento de Homicídios da Polícia Civil investiga se a morte de Wagner foi motivada por vingança ou queima de arquivo. Nós estamos juntando tudo, na verdade até casos anteriores já ocorrido, de integrantes que seriam integrantes desta facção, para podermos elaborar uma vinculação entre todos esses casos. A Secretaria de Segurança divulgou hoje os dados referentes à violência no estado de São Paulo em janeiro. Os casos de homicídio doloso diminuíram 6,76%, passando de 281 no primeiro mês de 2017 para 262 em janeiro deste ano. É o menor índice desde 2001. Os casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, caíram 41,3%, passando de 39 para 23 casos. Estupros, sempre de acordo com o governo, subiram 15,53% e chegaram a 1.034 casos no mês passado. Em janeiro de 2017 foram 895. Roubos em geral caíram 12,47%. O roubo de carga caiu 12,2%. Roubo a banco baixou 69,23% e o roubo de veículos caiu 23,18%. O presidente do Tribunal Regional da 4ª Região disse hoje que recursos como o apresentado pela defesa do ex-presidente Lula têm sido julgados rapidamente pela Corte. No entanto, ele não falou em prazos. O desembargador Carlos Thompson Flores falou sobre o impacto das operações de combate à corrupção durante um evento da Câmara Internacional de Comércio em São Paulo. Há 7 meses, ele preside o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, responsável pelos julgamentos da Lava Jato em segunda instância.
No fim de janeiro, a 8ª turma do TRF4 manteve por unanimidade a condenação do ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá e aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão. Foi o primeiro processo a chegar à segunda instância dos 6 em que Lula é réu. Durante a palestra, o desembargador Thompson Flores criticou o sistema de recursos no Brasil, que considera muito generoso. Citou que dos 911 processos da Lava Jato que passaram pelo TRF, só 2% tiveram a decisão alterada em instâncias superiores. O desembargador defendeu o fim do foro privilegiado para políticos e magistrados. Nós estamos vendo aí processos que se protraem no tempo, né? O ex-deputado Maluf, só agora, as garras da justiça, por assim dizer, o capturaram, né? Mas era um processo que já estava no Supremo há quantos anos? E outros, não é só no Supremo. No STJ eu não conheço nenhum processo de governador que esteja em fase de instrução. Poucos dias antes do julgamento de Lula em segunda instância, uma declaração do presidente do TRF causou polêmica. Ele classificou a sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou Lula, como irretocável. Na época, foi acusado pela defesa do ex-presidente de antecipar juízo de valor. Hoje, ele falou pouco sobre o processo, mas, no caso específico, defendeu que Lula comece a cumprir a pena agora, logo depois do julgamento dos embargos declaratórios no TRF. Nós temos uma súmula sobre isso. No nosso tribunal, eu acho que é até o único tribunal que tem uma súmula, é a súmula 122. E é no sentido de que, esgotados os recursos neste tribunal, aí, a partir daí passa a ser a execução da pena. Quando perguntado sobre o auxílio moradia pago a juízes, tema que vai ser julgado pelo Supremo em março, Thompson Flores admitiu que tem casa em Porto Alegre onde trabalha e, mesmo assim, recebe o benefício de R$ 4.300. Não vamos negar que isso está desconfortável para a magistratura. Quer dizer, então, o que o Supremo decidir vai ter que ser acatado. O presidente da FEComércio do Rio, Orlando Diniz, é preso na Operação Jabuti, um desdobramento da Lava Jato. O Ministério Público vai investigar o elo entre advogados de Lula e o executivo da Federação do Comércio. Segundo a investigação, o presidente da FEComércio no Rio de Janeiro pagou com recursos da entidade 180 milhões de reais em honorários para escritórios de advocacia. Desse total, 20 milhões foram para o escritório de Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral, do MDB, preso no Paraná. A ex-primeira-dama está em prisão domiciliar. Hoje, ela teve o aval da Justiça para se mudar e vai sair de uma cobertura no Leblon para outra, na Lagoa. Em dezembro do ano passado, Orlando Diniz já tinha sido afastado do comando do SESC e SENAC por suspeita de irregularidades e era investigado pelo Tribunal de Contas da União por pagamentos indevidos que seriam a causa de um prejuízo da ordem de 46 milhões de reais. De acordo com a polícia, pelo menos 7 pessoas receberam salários da federação por anos, mas não trabalham para a entidade, sim para Cabral. Entre eles, uma governanta e uma chefe de cozinha do ex-governador. Os investigadores também veem indícios de repasses ilegais da FEComércio para outras bancas de advocacia, como a do advogado do ex-presidente Lula. Só para o escritório de Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, a federação pagou mais de 68 milhões de reais. Para a Força Tarefa da Lava Jato, existe a suspeita de que o dinheiro tenha sido desviado do SESC e do SENAC, que são órgãos que recebem verbas públicas, e isso para que Teixeira atuasse politicamente a favor de Diniz no governo federal. Roberto Teixeira, que é compadre de Lula, é réu em 2 ações penais da Lava Jato em Curitiba, junto ao ex-presidente. A existência ou não da prestação dos serviços advocatícios, a gente ainda não pode afirmar peremptoriamente se foram prestados os serviços ou não, se esses escritórios participaram ou não de alguma atividade ilícita. Conforme mencionado aqui pelo Dr. Vagos, o que a gente sabe é que um desses escritórios, como dito, o Anselmo Advogados, da senhora Adriana Anselmo, ele já tem um histórico de participação na lavagem de recursos. Agora, os demais escritórios mencionados, a gente ainda não tem essa linha. O escritório de Teixeira e de Cristiano Zanin diz que presta serviços jurídicos à FEComércio do Rio desde 2011 e que não comenta assuntos relativos aos clientes ou honorários contratados protegidos por sigilo legal. E prometeu tomar as providências cabíveis em reação ao que chama de manipulação dos dados divulgados pelo Ministério Público Federal. Outro pagamento também chamou a atenção da polícia. 12 milhões de reais para o
escritório de Ana Basílio, mulher do presidente do TRF2, desembargador André Fontes. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região é responsável pelos recursos da própria Lava Jato no Rio. Esta é a primeira investigação da Lava Jato que cita uma aproximação do Judiciário. Segundo a denúncia, o escritório recebeu um montante para atuar em ações no Tribunal de Justiça do Rio, no STJ e na Justiça Federal. A operação desta sexta-feira foi batizada de Jabuti. Todos nós aqui sabemos que o jabuti não sobe em árvore e que alguém coloca o jabuti lá em cima. E a Lava Jato vai derrubar todos esses jabutis. O Ministério Público afirma que não há qualquer indício de envolvimento de membros do Poder Judiciário nas investigações até agora feitas. Em nota, os procuradores dizem que o desembargador federal André Fontes vem apoiando administrativa de maneira significativa os trabalhos desenvolvidos na Operação Lava Jato no Rio. No Rio de Janeiro, as Forças Armadas e a polícia fizeram operações na zona oeste da cidade. Os moradores de Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia estão sendo fichados. Várias pessoas foram paradas no meio da rua e fotografadas com seus documentos de identificação. Homens, mulheres e idosos. De acordo com o Comando Militar do Leste, a atuação dos soldados é regular e é para agilizar a checagem da ficha criminal dos moradores. Mais de 3.000 militares estão trabalhando no cerco das favelas, na destruição de barricadas e na revista de veículos. Eles apresentaram material apreendido: dinamite, pistolas, carregadores e drogas. Moradores disseram que ouviram tiros, mas os militares não confirmaram tiroteios. 2 pessoas foram presas. Há 2 dias, o subcomandante da UPP Vila Kennedy, Guilherme Lopes da Cruz, de 26 anos, foi morto ao reagir a uma tentativa de roubo. Na terça-feira, o sargento Bruno Kazuca também foi assassinado ao reagir a um assalto. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a falta de rumo dos candidatos à presidência. Os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar no Tribunal Superior Eleitoral os nomes dos candidatos à presidência da República. Ou seja, faltam 6 meses. Há na praça, entre candidatos e pretensos candidatos, uma dezena de nomes. A lista inclui até condenado. Mas se a sucessão fosse uma feijoada, haveria no panelão muito caldo e pouco feijão. Carne, nem pensar. A grande pergunta é: o que pretendem fazer os candidatos? Ou, por outra, o que eles têm a oferecer? O problema não é nem a falta de projeto, mas a sensação de que todos o consideram desnecessário. Muitos dizem: isso é assim mesmo, o brasileiro está noutra sintonia, mal acabou o carnaval, o Tite ainda nem convocou a seleção da Copa. Por essa lógica, o eleitor só vai acordar para a sucessão quando começar a propaganda dos candidatos na televisão. Beleza, tudo normal, mas foi esse tipo de normalidade que transformou a democracia brasileira num empreendimento político que saiu pelo ladrão. Depois de tantos escândalos, imaginou-se que algo de anormal aconteceria. A oligarquia política, que caiu nas ratoeiras do Mensalão e da Lava Jato, se rearticula para oferecer 2 tipos de mercadoria nessa eleição: mais do mesmo ou algo muito pior. Nesse exato momento, os principais candidatos montam suas coligações, seguem a mesma lógica maldita que colocou o Brasil no caminho do brejo. Em troca do tempo de propaganda, negociam a alma com Jeffersons e Valdemares, Jucás e outros azares. Só no final do processo aparecerão as ideias dos marqueteiros. E você, se não abrir os olhos, vai acabar elegendo a melhor encenação, não o melhor candidato. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, sobre a intervenção federal e a violência no Rio de Janeiro. A Secretaria Estadual da Saúde daqui de São Paulo estendeu a campanha de vacinação contra a febre amarela. Moradores da região de Aricanduva, na Zona Leste, já começaram a receber senhas. Na UBS Jardim Iva, a fila estava organizada neste primeiro dia de vacinação. A Unidade Básica de Saúde é uma das 3 no distrito de Aricanduva, na Zona Leste, que começaram hoje a vacinação contra a febre amarela, desde que um macaco foi encontrado morto pela doença no Parque do Carmo. As senhas são distribuídas de casa em casa, mas quem não pegou precisa retirar o número na recepção da Unidade Básica de Saúde mais próxima de casa
casa, onde a vacina esteja sendo aplicada. A meta do governo é imunizar mais de 9 milhões de pessoas em todo o estado de São Paulo. Por enquanto, apenas 37% desse total aderiu à campanha. Para o secretário estadual da Saúde, Davi Wippe, um dos motivos da baixa adesão é o medo de tomar a vacina. E eu entendo o medo e o receio, porque nós temos uma vacina imperfeita. Agora, ela é segura. Os efeitos adversos são poucos frequentes e, quando ocorrem, são mínimos. Na Zona Sul, serão realizadas ações de emergência para vacinar a população nos distritos de Cidade Ademar e Pedreira, neste sábado. A UBS Jardim Miriam 1 vai contar com uma sala itinerante. A unidade Parque Doroteia vai montar um posto dentro de um supermercado. Funcionários da UBS Cidade Júlia espalharam cartazes pelo bairro convocando os moradores para a imunização. Olha, a temperatura caiu um pouco hoje, né? A máxima ficou em torno dos 27 graus aqui na capital. Eu gosto. Até que estava quente, bastante quente, mas não teve chuva, o que foi mais interessante. Será que o fim de semana vai ser assim? Vamos ver com Mariana Mentano, que traz os detalhes da previsão. O tempo continua instável em grande parte do Brasil, com destaque ali para a metade norte. Pode chover forte, principalmente entre o Maranhão e o Piauí, onde o sol ainda aparece em alguns momentos, entre o Espírito Santo e o Vale do Rio Doce em Minas e entre os estados do Acre e Rondônia, mas nessas áreas em azul o tempo fica mais fechado. No estado do Rio de Janeiro, a chuva finalmente dá uma trégua nesse sábado. Vamos ver algumas temperaturas? Na capital fluminense, apesar de não chover mais, o sol aparece entre muitas nuvens e a máxima fica em torno dos 31 graus. Em Salvador, faz até 32 com sol e uma chuvinha rápida à tarde. Em Vitória, as temperaturas ficam entre 23 e 28 graus, com o tempo bem fechado. E faz até 28 graus também em Porto Alegre, mas por lá, tempo firme nesse sábado. Aqui em São Paulo, o ar seco continua mantendo o tempo firme na maior parte do estado, mas o sol só brilha forte no interior. A umidade que o vento traz do mar favorece a formação de muitas nuvens sobre o leste de São Paulo, incluindo aqui sobre a capital. E aí a temperatura fica amena durante o dia e chega a fazer até um pouco de frio de manhãzinha e à noite. Mas só a possibilidade de chuviscos no litoral. No norte paulista, sábado de sol e pancadas pontuais a partir da tarde. A máxima vai aos 29 graus na cidade de Franca, aos 30 graus em Barretos e aos 31 em São José do Rio Preto. No litoral, não vai ser um bom dia para ir à praia, não. Não vai fazer mais que 27 graus em Caraguatatuba e que 26 em Santos. Vamos ver como fica o tempo aqui na capital? Nesse sábado, teremos mínima de 17 e máxima de 27 graus com muita nebulosidade, mas sem chuvas. Aí na madrugada para domingo faz friozinho de 15 graus apenas, mas à tarde o tempo abre e a máxima fica ali em torno dos 28 graus e volta para os 26 na segunda-feira. Aqui em São Paulo se acha de tudo a qualquer hora. Uma tradicional cafeteria no centro da cidade ajudou a criar essa fama. Pois é, há décadas, de segunda a segunda, o Café Floresta atende a fiel clientela no espaço em um dos prédios mais conhecidos do país. E é por isso que ele é cara de São Paulo. Tomar um cafezinho no Café Floresta é assim há 40 anos. O mesmo dono, seu José, o mesmo grão que vem de Santos, no litoral de São Paulo, no mesmo ponto, uma das lojas do edifício Copan, obra de Oscar Niemeyer, no centro da cidade. Eu tinha uma pizzaria. Aí já não sei dar bem com o sócio. Aí arranjei um corretor, o corretor veio aqui e disse, ó, tem um negócio bom para você. Mas naquela altura, café, a gente nem acreditava muito, não é? 40 e tantos anos atrás. No final dos anos 70, a região central fervia de empresas e movimento. O café ganhou fama. Naquela altura também quase não tinha cafés aí. Depois o café começou a sair tanto, olha lá, revistas, jornais, olha, o pessoal encheu, então começaram a abrir cafezinhos por aí. Seu José sente saudades, mas não pensa em mudar nada por aqui. O espaço não tem mesinhas. A decoração também é a mesma, que ele chama de colonial, com um grande painel da colheita de café feita por escravos do pintor alemão Johann Rugendas. É velho, mas é bonito, é de acordo com a casa, tudo colonial.
Então eu acho que fica melhor. No Café Floresta, o cardápio também se manteve ao longo dos anos. Pede a tradição que você venha até o balcão e peça um dos carros-chefes da casa. Como, por exemplo, o cappuccino com chantilly e canela, um bom pedaço de bolo de laranja. E tem cappuccino gelado, café moído na hora, tirado na máquina. Alguns salgados, opções enxutas para uma parada rápida. Tem o café, o cappuccino é muito bom. Os bolos é a minha cunhada que faz. A gente faz como seja pra gente. Tem lugares em São Paulo que não mudam nunca, ainda bem. Uma réplica do célebre avião 14 bis na Praça Campo de Bagatelle, na Zona Norte, está abandonada. Ele pode ser visto de longe. Afinal, a réplica tem 10 metros de comprimento por 12 de envergadura. O 14 bis entrou para a história pela primeira demonstração pública de um veículo levantando voo com próprios meios, sem a necessidade de uma rampa para lançamento. Façanha do brasileiro Alberto Santos Dumont em Paris, na França, em 1906. Foram apenas 60 metros percorridos em 7 segundos, a uma altura de aproximadamente 2 metros, suficientes para dar a Santos Dumont o título de pai da aviação. Voltando para São Paulo, nossa réplica mais famosa foi inaugurada em 1974 na Praça Campo de Bagatelle, em Santana, zona norte da cidade. A última reforma foi em 2006, há 12 anos, e olhando de perto dá para ver os sinais de abandono. A estrutura metálica está repleta de manchas provocadas pela corrosão da água da chuva, poluição e principalmente pela falta de manutenção e limpeza. Uma das asas está danificada. Na placa que relembra o centenário do primeiro voo, mais sinais de degradação. Peças totalmente enferrujadas. Sobrou até um espacinho para uma casa de abelha. Para esta restauradora da PUC de São Paulo, além do sol e chuva, o monumento sofre com as próprias características urbanas da cidade. Ele é atacado pela água da chuva, pela chuva ácida, e pelo oxigênio do ar. O oxigênio enferruja o metal, né? Ele reage com os metais, oxidando. Então ela está toda degradada. Todos esses monumentos que estão expostos, tem a radiação do sol, a chuva, a umidade, a temperatura, eles estão em contínuo processo de degradação. Então tem que ser também um contínuo processo de preservação. A Praça Campo de Bagatelle tem esse nome, só que na verdade ela é uma grande rotatória com 14 bis lá no meio. É um ponto bem conhecido aqui da Zona Norte. Os carros ficam passando em volta, não tem banco para sentar, o acesso aqui dos pedestres é complicado e o que a gente nota na prática é que o local está muito longe de se tornar, por exemplo, um ponto turístico da cidade. Não tem ninguém tirando foto, nem selfie com a réplica do 14 bis. E a praça está sempre assim, ó, vazia. A prefeitura diz que o 14 bis está na lista de obras prioritárias para restauro. O Departamento de Patrimônio Histórico tem feito, segundo a prefeitura, limpezas periódicas, nós vimos ali, mas o trabalho é prejudicado pelos constantes atos de vandalismo. O juiz Sérgio Moro ouviu mais testemunhas no processo em que o ex-presidente Lula é acusado de receber propina da Odebrecht e da OAS por meio de reformas do sítio em Atibaia. Foram ouvidos os delatores da Lava Jato, Augusto Ribeiro de Mendonça, da Cetal Engenharia, os ex-executivos da Odebrecht, Márcio Faria e Huberto Mascarenhas, o empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, e o lobista Milton Pascovitch. Eles reafirmaram o que disseram em delação premiada e explicaram o funcionamento do esquema de corrupção na Petrobras. Nós, em consórcio com a AES, nós pagamos vantagens indevidas a agentes públicos, sendo que houve uma divisão. Basicamente, você tinha nas diretorias da Petrobras uma indicação política para cada diretoria, ou seja, a diretoria de abastecimento era uma nomeação do Partido Progressista. Para a diretoria de serviço era uma indicação do Partido dos Trabalhadores. E nós pagamos vantagens indevidas desses projetos que o senhor mencionou. Foi pago para o Alberto Serra, a grande maioria, através da OAS, nós pagamos ao Paulo Roberto, eles fizeram uma divisão entre eles.
que era mais ou menos 50-50, e para a diretoria de serviço, nós pagamos através do Barusco, seu Pedro Barusco, que era um gerente lá da área, ligado ao Renato Duque, e esse dinheiro que era pago a ele dizia, e é público, que tinha uma divisão entre o que ele chamava de casa e o que ele chamava, outra diferença, ia para o Partido dos Trabalhadores. Também prestaram depoimento 2 funcionários da empresa Kitchens, que instalou a cozinha no sítio. Os vendedores Rodrigo Garcia da Silva e Elaine Vitorelli Abib disseram que o contrato da cozinha foi firmado em nome de Fernando Bittar, o proprietário do sítio, mas que o pagamento e a negociação foram tratados com representantes da OAS. Para o Ministério Público Federal, Lula seria o real dono do sítio de Atibaia, o que o petista nega. A nota de crédito do Brasil caiu de BB para BB-, de acordo com a avaliação da agência Fitch Ratings. Com isso, o país ficou mais longe do selo de bom pagador. No relatório da agência, a justificativa foi a desistência da votação da reforma da Previdência. O Ministério da Fazenda divulgou uma nota dizendo que a dívida pública do Brasil tem uma composição saudável e que o governo está comprometido em avançar com a agenda para garantir o equilíbrio das contas públicas. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio mostram que o desemprego no Brasil atinge a sociedade de forma desigual. Jovens, mulheres e pessoas com baixa escolaridade são os mais prejudicados. 13,4% das mulheres estão sem trabalho, enquanto os desempregados entre os homens são 10,5%. A taxa de desocupação entre jovens de 14 a 17 anos é de 39%. E é de apenas 4% entre as pessoas com mais de 60 anos. Entre os que não completaram o ensino médio, 20,4% estão sem emprego. Entre os que têm nível superior completo, essa taxa cai para 6,2%. Atualmente, de acordo com o IBGE, 11,8% da população não tem trabalho com carteira assinada. Isso significa 26 milhões de pessoas. Agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Desempregado é aquela pessoa que procura trabalho, mas não acha nenhum. Hoje são mais ou menos 12% da população. Um trabalhador em cada 8 está desempregado, então. Mas a tragédia no mercado de trabalho vai bem além disso. Somados o desemprego, o subemprego ou as pessoas que ficam em casa por falta de esperança de conseguir um trabalho, são mais de 23% dos trabalhadores. Quer dizer, 1 em cada 4 está sem emprego ou em uma situação precária ou desesperançada. Tem gente que só consegue trabalho em tempo parcial, mas queria trabalhar mais e não pode. Outros perderam o ânimo, são os desalentados. São muito jovens ou idosos, não têm experiência, procuram emprego, não conseguem e acabam desistindo, pelo menos por um tempo. É anormal ter gente em subemprego ou desalentada? Não. Mesmo quando o desemprego chegou a um nível mais baixo na década ou mesmo em décadas, havia muita subocupação da mão de obra. Foi no final de 2012. A taxa de desemprego, então, era de cerca de 6%, metade da taxa de agora. Mas, somados os subocupados, a taxa dobrava. Obviamente, com o desemprego maior de agora, a subocupação piorou, quase na mesma proporção. Essa precariedade do emprego é um dos motivos que ajudam a explicar a fúria da população com o governo federal, com o presidente, talvez com todos os governantes. 1 em cada 4 trabalhadores está desempregado ou subocupado ou desesperançado. Vamos repetir. E essas pessoas têm parentes e amigos e sofrem direto ou indiretamente com essa situação. Isto é, sofrem com a falta de renda ou percebem que a situação ainda é difícil e ficam com medo de também ficar na rua. O que é pior, a situação do emprego é a última a melhorar quando a economia se recupera. A produção volta, a economia cresce um pouco, como acontece agora, mas só mais tarde as empresas voltam a contratar. Logo, o mau humor do povo deve continuar e deve ficar bem visível na eleição de outubro. Boa noite. O presidente Michel Temer voltou a falar sobre a intervenção federal no Rio. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Temer disse que o objetivo dos militares é dar apoio aos policiais, mas conforme a necessidade, terá reação. Se houver confronto entre um marginal, um bandido armado naturalmente, que sai dando tiro, e um militar... O soldado do exército está preparado para atirar e tem ordem para atirar? Claro que ele não pode, ele vai se deixar matar, ele vai deixar a segurança ficar absolutamente impune, não vai.
Temer rebateu as acusações de que teria decretado a intervenção pensando nas eleições e também negou que há chance de um golpe militar. É uma jogada de mestre, mas não é eleitoral. Você sabe que não tem nada de eleitoral. Eu vou dar uma nota para a hipótese do golpe militar. 0. Essa é a nota que eu dou. Não existe mais no país, absolutamente, nem clima interno nas Forças Armadas, nem clima na população para essa espécie de golpe. Temer contou que, durante reuniões sobre a situação no Rio, chegou-se a cogitar uma intervenção total no Estado, ou seja, afastar o governador Luiz Fernando Pezão do MDB do cargo. Mas, para o presidente, a atitude seria muito radical. O Ministério Público Federal mandou parecer hoje ao Superior Tribunal de Justiça, defendendo a volta à prisão em regime fechado do ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann. Os procuradores argumentam que, fora do presídio, Nussmann pode prejudicar as investigações contra ele. O ex-presidente do COB ficou 15 dias preso em outubro do ano passado, acusado de comprar votos de países africanos para que o Rio de Janeiro sediasse a Olimpíada de 2016. Mas, por decisão do Superior Tribunal de Justiça, a prisão foi convertida em medidas acauteladoras. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, da USP. E a gente começa falando sobre amanhã, que é dia de clássico pelo Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras se enfrentam em Itaquera em um jogo marcado por muita rivalidade, né, Celso? Boa noite. Boa noite, Estela. Rivalidade histórica, agravada, aguçada pela disputa entre as equipes no Brasileirão do ano passado, vencido pelo Corinthians. Na preparação para o derby, no último derby, na verdade, assim como fez no ano passado, a diretoria do clube abriu as portas para o torcedor assistir ao treinamento e dar o devido apoio para enfrentar o rival. O clássico está marcado para amanhã, mas não dá para dizer que a Arena hoje não viveu clima de jogo. Cerca de 10 mil corintianos acompanharam de perto a última atividade do Timão antes da partida contra o Verdão. O torcedor do Corinthians apoia sempre, em vários clássicos. Eu lembro até um jogo que a gente ia fazer no Morumbi, que a nossa torcida não podia ir, eles vieram prestigiar também. É jogo grande, cara, tudo pode acontecer, né? Só que a gente está bem preparado para realizar um grande jogo e buscar a vitória. Ainda durante o aquecimento veio a notícia: o Corinthians tem um novo reforço para essa temporada. O lateral esquerdo Sid Clay do Atlético Paranaense foi contratado. E na negociação, o volante Camacho, que até ontem era titular, foi envolvido na transação. No ano passado, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram por 3 vezes. O Timão venceu as 3, apesar do favoritismo sempre ter sido dado ao Verdão. E para amanhã, será que temos ou não um favorito? Esse é um jogo igual, jogo grande, 50% para cada um. Palmeiras contratou para ser campeão, mas a gente sabe que as coisas têm que acontecer dentro de campo. Não é Palmeiras tem mais chances, 70%, não. Clássico eu coloco sempre 50% para cada lado. Bom, ele falou clássico é clássico, mas parece que eles têm alguma arma e um segredo guardado, é isso, Celso? Não, um segredo não tem, mas ele apresenta algumas novidades para enfrentar o Palmeiras. Ele congestiona um pouco mais o meio-campo, ele escala o Maicon improvisado como lateral esquerdo, coloca o René Júnior para jogar ao lado do Gabriel, são 2 jogadores de marcação. Você está sabendo de tudo, o então. Jadson vai, já é minha obrigação, né? O Jadson volta ao time para dar mais criatividade e vai jogar sem um atacante fixo. O Romero deve dividir com o Cleison essa função de homem de área. E o Corinthians que tem mais uma novidade. O Garrafa falava da contratação do Sid Clay, do Atlético Paranaense, que é surpreendente, que o Camacho era um dos homens de confiança do Fábio Carille. E hoje foi anunciado exatamente, falta assinar, obviamente, mas já está fechado, já tem um acordo com Alex Teixeira, jogador que foi do Vasco, passou pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia e estava recentemente no futebol da China. Chega por empréstimo de 1 ano. Ele que já tem mais de 230 gols na carreira e o Corinthians está precisando de um homem-gol. Resumo, promessa de um grande jogo, né? É isso aí. E do lado palmeirense, Roger Machado faz a estreia dele no derby. É a primeira vez, né, do técnico na condição de palmeirense. Palmeiras que no ano passado perdeu
todos os 3 jogos contra o Corinthians, 2 deles em Itaquera, palco da partida de amanhã. E Roger, apesar de estar chegando agora, sabe bem o significado deste clássico. Se do lado do Corinthians, o técnico Fábio Carille já soltou a escalação para o derby, por aqui Roger Machado preferiu não confirmar o time. Na véspera do clássico, Roger Machado chega para a entrevista coletiva com sono? Até quando eu cheguei ali, eu pedi desculpa para vocês, que eu imaginava que estava com cara de sono, porque eu tinha dado uma dormidinha ali no... Não, o sono, felizmente eu não perco, durmo bem. O sono não atrapalha o treinador, que pelas ruas da cidade já vai sentindo o clima antes de seu primeiro derby como técnico do Palmeiras. A gente percebe isso, né, quando você vai no shopping, no corredor do shopping, né, que ele aborda um torcedor, né, do Palmeiras e que ele aborda um torcedor do Corinthians falando do jogo, um táxi, né, que o motorista do táxi ele reconhece, né, o próprio ambiente no clube ele acaba funcionando um pouco diferente. Definitivamente um jogo diferente, mas com ou sem favorito? Eu acho que não tem. Você frisou bem, né, o atual campeão brasileiro, o campeão paulista, está jogando dentro de casa. Contra o adversário que está invicto na competição, né, que tem um grande grupo, que planeja muitas coisas boas para o ano. Celso, a gente viu ali um pouco de tranquilidade, mas ele está num momento bom, né? Sim, está invicto no campeonato. Tem por que perder o sono, não, né? Pois é, não está nem um pouco, está dormindo bem, até porque o time dele está rendendo, né? Está invicto. E você vê que o discurso é muito parecido, né? Não tem favorito para o clássico e eu acho também que... sempre é esse discurso, né? Sempre falam. Eu diria que o Corinthians tem um leve favoritismo por jogar em casa. E está armando algumas coisinhas, umas surpresinhas. É isso aí, vamos aguardar. Obrigada, Celso. Boa noite. Até amanhã. Com você, Gamberini. Diante das ameaças norte-americanas de cancelar o acordo nuclear com o Irã, o governo do país acusa os Estados Unidos de violarem as regras do acordo nuclear todos os dias. O vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que, apesar das provocações do presidente Donald Trump, o Irã vai manter seu compromisso de não proliferação nuclear e que só deixaria esse acordo se não houvesse benefícios econômicos para o Irã. Agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Será que o Irã está construindo uma bomba atômica? A resposta é não. Até 2015, a República dos Ayatollahs tinha um projeto muito claro para chegar até a bomba. Mas por causa disso sofreu do Ocidente sanções que quase quebraram a economia do país. Então, há 3 anos, o Irã negociou um acordo com os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e mais a Alemanha. Desde então, todas as instalações nucleares do Irã são periodicamente visitadas por inspetores da AIEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica. Pois bem, o último relatório da AIEA foi divulgado ontem e os inspetores disseram que o Irã continua muito bem comportado. Acontece que desde o ano passado, Donald Trump ameaça denunciar o acordo de 2015 e argumenta que ele foi muito tolerante quando se fala de mísseis de longo alcance e de terrorismo. Israel imediatamente se juntou ao presidente dos Estados Unidos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sabe que o território israelense está ao alcance dos mísseis iranianos. Mas esse negócio de terrorismo é bem relativo. Os americanos e israelenses qualificam de terrorista o Hezbollah, que é uma milícia religiosa favorável ao Irã e que participa da guerra civil da Síria contra o Estado Islâmico e ao lado da ditadura de Bashar al-Assad. Trump deu um prazo até março para que China, Rússia, Reino Unido, França e Alemanha adotem sanções mais duras contra o Irã. Mas o tiro pode sair pela culatra. O Irã pode muito bem denunciar o acordo de 2015 e partir para a bomba atômica. Isso daria um poder de fogo excepcional para a única potência xiita no Oriente Médio e na região do Golfo. Os americanos não querem isso. Israel também não. E para a Arábia Saudita, que é sunita, o fortalecimento militar do Irã seria um pesadelo. A questão, então, não é apenas nuclear. Ela consiste em limitar a ameaça xiita numa região em que os sunitas são a maioria. E tem até medo, vejam vocês, de uma guerra nuclear religiosa. É assim que o mundo gira. Boa noite.
No 6º dia de bombardeios contra Ghouta, na Síria, o Conselho de Segurança da ONU discute agora, à noite, um novo pedido de cessar fogo de 30 dias para a região. Desde domingo, mais de 400 pessoas morreram e centenas ficaram feridas nas ofensivas militares. O bombardeio de hoje foi o mais intenso até agora contra a região, que é o principal reduto rebelde apoiado pelos Estados Unidos contra o governo sírio. A primeira resolução, apresentada ontem pelo Kuwait e a Suécia no Conselho de Segurança, pedia a suspensão das ações militares na periferia da capital síria, Damasco, para a retirada dos feridos e civis e ajuda humanitária. Para os russos, aliados do governo sírio, a proposta era irreal e impossível de ser cumprida. Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, que só tem escritório em Londres, mais de 13 milhões de sírios precisam de ajuda humanitária. A guerra civil na Síria começou em 2011 e já matou mais de 340 mil pessoas. Os Estados Unidos apoiam grupos rebeldes contra o governo, que tem o suporte da Rússia. Os Estados Unidos aumentaram a pressão sobre a Coreia do Norte e adotaram novas medidas econômicas para tentar conter o país. Navios, companhias marítimas e de comércios que estão ajudando o governo norte-coreano a burlar as sanções já impostas serão o alvo. Na abertura das Olimpíadas de Inverno na Coreia do Sul, há 2 semanas, o vice-presidente americano Mike Pence já tinha anunciado a intenção de sanções mais duras e mais agressivas à Coreia do Norte. Bebês e crianças com deficiência e mobilidade contam cada vez mais com recursos que facilitam o simples ato de brincar. A novidade é uma cadeira de papelão barata que permite às crianças brincar de maneira adequada. O produto é distribuído de graça para crianças pobres por uma ONG aqui de São Paulo. Papelão, um pouco de espuma, conhecimento técnico, criatividade e empatia. Mistura tudo e olha só o resultado. A cadeira Firmeza, que é firmeza mesmo em todos os sentidos. Um papelão um pouco diferenciado, porque a gente tem uma colagem, né, que sobrepõe as fibras, mas você trabalhando com as fibras, com a resistência das fibras, a cadeira pequena mesmo que for, ela aguenta o meu peso pulando em cima, então ela é super segura. Essa história começou em São Paulo em 2012 e de lá para cá foram mais de 300 cadeiras, todas personalizadas com as medidas exatas das crianças e adequadas a necessidades específicas. Essa é uma ideia para resolver um problema temporário. Uma cadeira de rodas de tecnologia de ponta custa a partir de R$4.000. Mas crianças com comprometimento motor e neurológico têm direito a uma dessas pelo governo, pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Só que por causa da demanda, pelo tempo de avaliação, a espera pode chegar até 5 anos em alguns lugares do país. E é aí que entra a cadeira Firmeza. Entre a família dar a entrada para essa cadeira e ter a entrega, demora de 1, 2, em algumas regiões do Brasil até 5 anos, né? Tempo que é suficiente para essa criança adquirir alguns comportamentos musculares, retrações musculares, deformidades que muitas vezes são irreversíveis. Aqui no Ocean, o Centro Israelense de Apoio Multidisciplinar, uma ONG que faz atendimento a crianças com deficiência intelectual, o Guilherme já conquistou uma postura melhor. Ele tem 2 anos de idade e uma síndrome rara que atrasa o desenvolvimento. Com o uso da cadeira de papelão, o mundo mudou para ele. Ele ficava deitado olhando para o teto, né? Depois da cadeirinha, hoje eu pego ele, ponho em cima da mesa com a cadeirinha e estou fazendo as coisas e ele me segue o tempo todo, para lá e para cá. Ele vai para todo lado, onde tem alguém passando, ele está de olho. A Lorena, de 3 anos, também está bem melhor. Ela tem paralisia cerebral, já conquistou equilíbrio e aprende com mais facilidade. Mas a Joelma, a mãe dela, também comemora os ganhos da família. Eu não conseguia, às vezes, comer, porque se eu soltasse ela, ela chorava, 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 chorava. Isso melhorou bastante. Para as duas, tanto para ela quanto para mim. O custo da cadeira de papelão sai por R$40 em média, mas aqui quem recebe não paga nada. São famílias com renda de até R$3.000 por mês ou que recebem o benefício do governo para pessoas com deficiência. Mas o interesse de pais de outros estados também não para. E aí que vem o problema, não dá para atender todo mundo, pelo menos por enquanto. Faltam mãos para garantir mais firmeza. As pessoas que venham se capacitar e a gente consiga alastrar para outros locais do país para que isso cresça.
Quem precisar encomendar uma cadeira como a que nós mostramos, deve entrar em contato com o Cian no telefone 3760-0068. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, sobre a intervenção no Rio de Janeiro. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a polêmica sobre a intervenção na segurança pública do Rio. A entrevista foi gravada. E quem analisa é o jornalista Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Muito obrigada por estar conosco. O assunto do momento é essa intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, um questionamento, uma polêmica com um leque amplo, se de fato foi uma decisão acertada, se é uma medida adequada, se é mero marketing político do presidente Temer. Mas a indagação que eu quero começar, né, dentro de tudo que está se polemizando, lá no Núcleo de Estudos da Violência da USP, vocês chegaram a algum consenso no sentido se essa é uma intervenção federal ou uma intervenção militar? Eu acho que é uma intervenção federal, apesar do comando ser feito por um militar e não seria necessário ser feito por um militar. Isso está sendo discutido, eu acho que tem opiniões diversas, mas eu acho que fomos pegos de surpresa, porque desde 2016, 2017, junto com a sociedade civil, a gente vem discutindo a necessidade de um plano nacional de segurança. Isso já tinha sido apresentado. Que não sai do papel, né? Que não sai no papel. Quando o ministro Alexandre de Moraes assumiu, ele se comprometeu em fazer alguma coisa, não fez absolutamente nada. E agora, há 10 meses da eleição, aproveita um momento de carnaval, que saem muitos fatos na televisão, e entra com a intervenção federal, uma capital federal que causa comoção, as pessoas vendo as imagens da forma como foi, e no dia seguinte apoia um anúncio no jornal falando que vai acabar com a violência do Rio de Janeiro há 10 meses da eleição. Isso incomoda, eu acho, né? A gente enxerga com muito ceticismo. Alimenta a polêmica, com certeza, claro. né? Alimenta, que adquire contornos assim, que são muito discutíveis. Dentre as várias hipóteses levantadas, as variáveis que têm composto todo esse quadro, o próprio comandante do Exército, Vilas Boas, externou uma preocupação dele sobre a responsabilidade que pesava nas Forças Armadas e com o receio que, em função da possibilidade de algum excesso, fosse instalada uma nova comissão da verdade para julgar os militares. As forças militares do Rio correm esse risco? Eu acho que, acima de tudo, quando ele fala uma frase como essa, que na verdade parece até um ato falho, né? Qual que é o papel da segurança pública num centro urbano? A gente vive uma guerra, os inimigos são os próprios cidadãos da cidade, o papel da segurança pública é lidar como se a gente estivesse em guerra e como se fosse uma guerra suicida, porque os habitantes da cidade são os próprios moradores que vivem nessas comunidades, acabam vivendo esse fogo cruzado entre facções e polícia, e tem provocado muita comoção. Muito dos problemas são esses tiroteios provocados pelas incursões da polícia nas comunidades. Então, mostram, eu acho que um despreparo para enxergar a segurança pública e o Estado de Direito e os problemas que uma cidade vive de um comandante que está treinado para entrar em guerra, para trabalhar com a hipótese da guerra, né? Mas no descalabro que chegou à segurança pública do Rio de Janeiro, a gente pode, em função até, né, desses tiroteios, bala perdida, mortes, falar em estado de guerra? Eu acho que quando a gente fala em guerra, e a gente tem visto isso há 30 anos aqui no Brasil, muito no Rio de Janeiro, mas em São Paulo e em outras capitais, a gente tem visto um patrulhamento ostensivo nos territórios, de uma forma, certa forma, truculento, diariamente, que trabalha muito com o pequeno traficante, com o pequeno infrator. Mas qual que é o papel da polícia? Como é que essa indústria do crime se movimenta? Onde eles investem o dinheiro do capital, da venda da droga?
quais são os bens que eles compram, como eles esquentam esse dinheiro, quais são as rotas, quem fornece. O trabalho da polícia e do Estado é trabalhar com estratégia, inteligência, para desarticular essas redes pelo capital, pela finança, não numa guerra diária nos lugares pobres, onde gera um lucro fenomenal, que é o tráfico de drogas, e sempre no dia seguinte vai ter alguém para entrar no lugar, e que continua forte financeiramente, forte economicamente. Então é necessário pensar com inteligência, com estratégia, não numa guerra cotidiana que os próprios policiais eles reclamam de enxugar gelo, porque isso não leva a lugar nenhum, só cria mais revolta, mais raiva, deslegitima a própria polícia, e o Exército corre o risco de ser deslegitimado também, né? Agora, deslegitimado e se, eventualmente, essa ação com as forças militares se mostrar inócua, não resolver o problema, o Exército fica desmoralizado? Eu acho que a gente tem visto isso se repetir, né? E o Exército, no final das contas, o próprio general reclamou, né, de ter sido colocado nessa bola furada, né, nessa situação. Eu acho que a gente esquece muito rápido, né? Isso que eu acho curioso. O próprio Moreira Franco, quando ele foi governador do Rio, ele assumiu o governo falando que ia acabar com o problema do crime em 6 meses. Ele saiu em 1990, os homicídios estavam mais altos do que nunca, né? Agora ele volta com esse disco, a volta dos que não foram, né? Voltam e fala novamente há 10 meses da eleição que vai resolver o problema da segurança pública. Eu vi um anúncio já no jornal, 2 dias depois do decreto, já colocaram anúncios no jornal falando do governo que acabou com a recessão, vai acabar com a violência no Rio de Janeiro. Ou seja, você cria essa expectativa, a gente fala muito a respeito, parece que o governo está agindo, passa-se 6, 7 meses, a coisa continua da mesma forma, mas o governo já elevou a popularidade, já parece que interveio, que tentou fazer algum tipo de esforço e se preocupa com o cidadão. Então, me parece muito mais um discurso e a gente esquece, o jogo continua e a gente é fantoche, né? Como diz a escola de samba, que a gente acaba sendo fantoche dos políticos, né? Bom, pelo que nós estamos, pela sua análise, essa polêmica vai longe. Eu acho que vai. Até porque ainda em definição de estratégia, de comando, de uma série de aspectos sobre essa atuação de forças militares no Rio de Janeiro, nessa intervenção na segurança pública. Sim. Estamos todos certamente preocupados. Sim. E atentos. Sim. Muito obrigada, uma boa Agradeço. noite. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Operação Jabuti, desdobramento da Lava Jato, prende presidente da Federação do Comércio do Rio. Ele pagou com dinheiro da entidade 180 milhões de reais a escritórios de advocacia da mulher de Sérgio Cabral e do advogado de Lula. A condenação de Lula no caso do triplex do Guarujá. O presidente do tribunal, Thompson Flores, afirma que o resultado dos recursos sairá rapidamente. Mais uma execução na guerra do PCC. Integrante da facção foi fuzilado na entrada de um hotel em São Paulo. Homicídios, latrocínios e roubos caem no estado de São Paulo em janeiro, mas o número de estupros registrado cresceu mais de 15%. Agora, a campanha de vacinação em São Paulo não tem mais prazo para acabar. Hoje foi dia de aplicar vacina e distribuir senhas na região de Aricanduva. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Próxima segunda, 2 da tarde, confira as novidades do Mulheres, aqui na TV Gazeta.